14 minutos, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de oferta e demanda, trouxe ali uma estimativa de produção para o Brasil, safra 23-24, de 154 milhões de toneladas, então praticamente não há mudanças em relação àquilo que a gente tinha visto nos meses anteriores. Vou falar um pouquinho como é que está o mercado agora, lá em Chicago, porque é o seguinte, eu já adiantava logo no começo do programa que o trigo na Bolsa de Chicago vinha subindo bastante, subia 3%, está subindo agora em torno de 3%. Isso puxa o milho, normalmente eles andam um pouco juntos, puxando o preço do milho para cima. Após a apresentação dos dados, ficou meio sem muita precisão do que estava acontecendo por lá, mas soja em Chicago agora começa a operar em alta, está vindo em alta neste momento. Daqui a pouco a gente vai trazer essa atualização para você, vamos conversar ao vivo com o Cristiano Palavro, mas antes nós vamos apresentar em telas, em gráficos, alguns dos números que foram apresentados nesse relatório de oferta e demanda para a soja. Começando pelo Brasil, porque esse dado chama bastante atenção, já que o departamento enxerga que o Brasil não só vai produzir 154 milhões de toneladas, como também vai exportar mais de 100 milhões, ele continua insistindo nessa ideia. Então, olha só, temos aqui oferta e demanda de soja no Brasil, olha, não parou de subir agora, parou de subir, 154 milhões de toneladas é a estimativa de produção, exportação 102 milhões de toneladas, consumo total 57 milhões 850 mil. Pode mudar a tela aqui? Rapidamente, pode colocar aqui, que aqui é a safra 24 e 25 do Brasil. Ali é potencial de safra, produção em 169 milhões de toneladas, a estimativa, exportação em 105 milhões e um consumo total de 58 milhões e 100 mil toneladas para a soja brasileira, aqui é a safra nova 24-25. E aí nós quisemos olhar para a China, o maior importador, o maior consumidor. Vamos dar uma olhada na China, primeiro safra 2023-2024, é o que nós destacamos agora. Produção em 20 milhões 840 mil toneladas, importa 105 milhões de toneladas, para um consumo total de 121 milhões e 700 mil toneladas de soja, aí falando do maior importador, China 23-24. Muda para a safra agora, pode passar a China 24-25, que a produção está estimada em 20 milhões e 700 mil toneladas, importação em 109 milhões de toneladas, consumo total 126 milhões e 800 mil toneladas. Agora, o dado que os norte-americanos mais devem ter precisão, claro que em relação à própria safra deles, porque afinal também são eles que começaram a semear. Vamos dar uma olhada agora nas estimativas para a safra dos Estados Unidos 2024 a 2025, com produção estimada dos norte-americanos 121 milhões 110 mil toneladas, exportação 49 milhões 670 mil toneladas, consumo total americano 68 milhões 990 mil toneladas. É um pequeno resumo que a equipe do Agricultura BR, nós preparamos aqui rapidamente para falar desse relatório, e é com essas informações que a gente começa esse bate-papo, essa entrevista com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa conosco ao vivo pela internet. E Cristiano, se a gente olhar a safra 24 e 25, a gente está falando de potencial de safra, Brasil com quase 170, os americanos chegando a 121 milhões de toneladas, o cenário fica complicado. E como não teve aquele corte que a gente já está esperando há muito tempo na safra brasileira, ela já entra com uma safra global com estoque muito alto. Como é que vocês estão enxergando esse número e principalmente a reação do mercado após a sua apresentação? Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, prazer estar aqui contigo. Meu amigo, um relatório que trouxe números, eu até diria, próximos das expectativas. O que ficou diferente, basicamente, das expectativas gerais foi esses cortes muito sucintos na safra de soja aqui do Brasil. O mercado esperava algo pelo menos aí de 2,5 milhões de toneladas a serem cortadas. Realmente mostra um descasamento ainda do que a gente vê para a realidade brasileira nesse momento. O USDA não fez cortes significativos lá nos problemas do começo da safra, aquela seca que enfrentamos e que prejudicou muito uma grande parte dos campos, principalmente do Mato Grosso. Nós sabemos que a janela final de colheita no Brasil também não foi boa, nós tivemos várias áreas sofrendo com excesso de chuvas e a situação do próprio Rio Grande do Sul aí nas últimas semanas também não está contabilizada nesse relatório. Então, novamente, o USDA decepciona
em termos de corte da safra aqui do Brasil. Quando a gente olha para a safra nova, o destaque fica no crescimento da oferta em níveis superiores ao crescimento da demanda. Em termos de demanda, os números eram esperados, um crescimento do consumo da China, um crescimento do consumo total de soja aí na faixa de 18 a 20 milhões de toneladas em relação ao ano passado, mas considerando safras cheias, né, no Brasil, Argentina e Estados Unidos, a oferta cresce mais do que a demanda total, e isso colocou os estoques finais aqui projetados para a safra 24-25 praticamente na máxima esperada pelo mercado, né? Existiu uma faixa de expectativas ali entre 315 e 330 milhões de toneladas, o USDA trouxe 328, então um número que de certa forma é negativo para o mercado. Olhando basicamente os números, Fabiano, a gente pode trazer aí claramente um cenário de números baixistas. Os números são baixistas. A reação do mercado, assim como vimos nos últimos relatórios, é de ceticismo com o relatório do USDA, e Chicago sobe um pouquinho nesse pós-relatório, realmente não dando tanta atenção para os números. Eu diria por que disso. Isso porque os números da safra velha ainda são muito questionados em relação ao tamanho da safra no Brasil. E para a safra nova é tudo muito inicial. Estamos apenas no começo da safra americana, não tem nem metade plantado, então toda a estimativa ainda vai depender da confirmação climática, e para Brasil e Argentina nem se fala, né? Estamos muito distantes ainda de ter qualquer confirmação para a safra. Então, como são números iniciais, o mercado ainda não está dando tanta atenção para esses números que certamente são baixistas. É um incremento muito grande no estoque global de soja. Cristiano, e até por conta da reação dos operadores de mercado em Chicago, soja agora vai subindo próximo a 1%, neste momento os números norte-americanos. Operadores estão desconsiderando um pouco os dados, principalmente para a safra atual 23-24, ou esse relatório, como você disse, por ter vindo dentro de expectativas, pode ser visto também como de neutro para altista? Como é que está essa classificação aí, pensando como os operadores lá em Chicago? Olha, Fabiano, a gente considera um relatório baixista, tá? Porque ele é um número baixista, isso a gente não pode negar. Não veio o corte esperado na safra velha e o número da safra nova é um número grande. Realmente 169 milhões de toneladas para o Brasil. Considera aí que não vamos ter corte de área, e de fato não devemos ter, vamos ter um pequeno incremento, e considera uma produtividade cheia. Então, olhando o número puro, ele é um número baixista. Mas a gente vem passando por um momento positivo e favorável para a soja aqui no Brasil. Algo que desconexo desses números do USDA. Desde o fundo do poço dos preços que a gente teve lá em maio, nos portos a soja já subiu R$ 24 por saca. Isso mostra que realmente a oferta que se percebe na ponta aqui, na negociação física, é menor do que esses números que o USDA considera. E se a gente olhar também para o lado da demanda, Fabiano, a gente vê um certo descasamento dos números, né? Porque com o consumo total no Brasil de 57 milhões e uma exportação de 102, em que o USDA se nega a cortar, inclusive, as exportações do Brasil, esses números não estão casando. A gente está produzindo 154 e está com uma demanda muito maior que isso. É claro que a gente carrega estoque de um ano para outro, mas tradicionalmente o Brasil carrega poucos estoques, né, um volume pequeno de estoques de uma safra para outra. Então a gente vê o USDA mantendo uma demanda muito concentrada aqui no Brasil e uma safra que nem para os números atuais da demanda ela não supre. Então, de fato, há um descasamento, um certo ceticismo aí com o relatório do USDA, e é isso que leva o mercado a operar em alta. Não é só nesse relatório, nos últimos dois a gente viu a mesma coisa, números baixistas, e o mercado seguindo a sua tendência de altas, como foi nas últimas semanas. E Cristiano, olhando o que a gente tem neste momento em Chicago, né, que os números melhoraram, né, nem dá para dizer que descolou tanto. Mas aqui no Brasil, os preços que vão sendo formados, já dá para dizer que as negociações nacionais, brasileiras, descolou, de certo modo, do que vai acontecendo na operação norte-americana na Bolsa de Chicago? De certa forma, sim, Fabiano. É só a gente lembrar que nós estamos, nesse momento, muito próximos dos melhores preços que já tivemos para a safra 23-24, desde o início lá das negociações. E nós tivemos, em boa parte do tempo, Chicago trabalhando em 14, 13,50, lá em 2023. Hoje nós temos um Chicago próximo dos 12 e os preços aqui no Brasil já voltam a ser negociados próximos dos 140 dos nossos portos.
Então, a grande mudança dentro disso tudo, prêmios de exportação no Brasil, que se mantiveram no negativo durante todo o ano de 2023 e agora são prêmios positivos. O mercado está, sim, aqui no Brasil, se descolando da ponta Chicago, olhando essa demanda que se concentra por aqui e uma oferta que, na prática, na ponta, não é vista desse tamanho que os levantamentos oficiais colocam.